Encontrar a tela ideal para jogos é difícil. Por um lado, queremos uma alta taxa de atualização, mas devido ao ghosting e à resposta relativamente lenta das tecnologias Vertical Alignment e In-Plane Switching, mesmo monitores de 360 Hz ou ainda mais rápidos não proporcionam aquela experiência incrível nos jogos que a gente esperaria. Também valorizamos a reprodução de cores e contraste, mas telas padrão nem sempre se destacam nisso. Sim, a tecnologia Mini LED resolve razoavelmente bem o problema do preto, mas em algumas cenas o efeito de halo, ou seja, aquele brilho ao redor dos objetos iluminados, especialmente em fundos pretos, também deixa muito a desejar. Não, talvez não pareça tão drástico assim como agora, mas em jogos ou filmes isso pode ser muito mais perceptível. Ao gastar dinheiro, buscamos a solução ideal. É de conhecimento geral que só o diodo emissor de luz orgânico é capaz de nos proporcionar um preto perfeito, uma reprodução de cores maravilhosa e tempos de resposta de pixel incomparavelmente baixos, praticamente eliminando o incômodo efeito de ghosting. No entanto, não vou mentir para vocês. A tecnologia perfeita e muito menos o monitor perfeito ainda não existem. É verdade que os OLEDs estão mais próximos desse ideal, mas ainda assim, pelo menos em algumas situações, eles deixam bastante a desejar. Por isso, mesmo sendo incríveis, os OLEDs não servem para todo uso e às vezes é melhor optar por uma tecnologia mais antiga. O monitor vai te servir por pelo menos alguns anos. Por isso você dedica seu tempo e faz tudo o que pode para escolher com sabedoria, e eu entendo perfeitamente isso. Hoje vamos focar na tecnologia diodo emissor de luz orgânico, analisando prós e contras. Tenho aqui dois monitores de 27 polegadas do mesmo fabricante, um In-Plane Switching e outro Vertical Alignment, e vou te ajudar a escolher o melhor para você, pois talvez nem precise investir tanto em um diodo emissor de luz orgânico. Aqui é o Powell, no canal TechManiac HD. Seja bem-vindo! Espero que vocês já tenham visto os dois materiais anteriores sobre os modelos da KTC. Mas antes de passarmos para as diferenças e para saber qual tecnologia de tela é a melhor para cada um, devemos falar com mais detalhes sobre o terceiro modelo, ou seja, o G27P6. Em relação aos anteriores, ele se destaca por não usar retroiluminação mini LED, mas sim um painel diodo emissor de luz orgânico. O painel mede 26,5 polegadas na diagonal. As três telas são 16:9, mas a 4K, os outros dois, o M27T20 e o G27P6, que estou testando hoje, tem resolução de 1440p e, segundo minha última pesquisa, atendem suas preferências. Outra diferença é que o diodo emissor de luz orgânico tem a maior taxa de atualização entre os três, 240 Hz. A taxa de atualização não é tudo. Também conta o ghosting, ou seja, o rastro, que no caso dos OLEDs é quase 100 vezes menor do que nos monitores gamers mais rápidos, baseados na tecnologia display de cristal líquido. De todas, é justamente a tela diodo emissor de luz orgânico que mais se destaca para jogos, mas a aparência desse monitor não revela isso de forma alguma. Pois é, ele pode até não ter aquele visual agressivo típico dos monitores gamers, mas também não posso dizer que esse modelo seja feio. As bordas são finíssimas, a base é minimalista, o que talvez até o torne, sei lá, estiloso. Olhando de frente, você nunca pensaria que um monitor com esse visual tão de escritório não é tão adequado assim para o trabalho, mas sobre isso eu falo depois. No entanto, em muitos aspectos, pelo menos quando se trata de jogos, ele supera totalmente até mesmo as opções de design mais chamativas das marcas concorrentes. Só na traseira, esse modelo mostra mais de seu verdadeiro caráter. Toda a eletrônica e o sistema de resfriamento do painel diodo emissor de luz orgânico foram ocultados sob uma saliência arredondada. O único detalhe vermelho, verde e azul aqui é o pequeno logotipo do fabricante e, talvez, o nome do modelo um pouco ousado, só isso. É um monitor discreto, correto e sem controvérsias. A base em forma de V é feita de metal. Ela oferece estabilidade suficiente, ocupando relativamente pouco espaço na mesa. Sua construção é simples e a fixamos com os dedos. Também não precisamos de nenhuma ferramenta para prender o braço. Tudo se encaixa no lugar e pronto. É simples de montar, mas não se preocupa. Aqui há uma trava de segurança contra desconexão acidental na forma de um cabo com mola. O local de montagem Video Electronics Standards Association de 75mm está bem embutido aqui. Felizmente, o fabricante incluiu buchas espaçadoras especialmente rosqueadas. Atrás, uma tampa plástica cobre as portas. Abaixo dela, à esquerda, fica a entrada para fones de ouvido. Duas HDMI 2.0, uma DisplayPort 1.4 atrás, uma USB-C e uma USB-B de 5 Gbps que transfere sinal de duas USB-A extras para o computador.
E por fim, a entrada de alimentação. O conjunto geralmente inclui cabos DisplayPort, HDMI e, de forma interessante, um USB tipo C que transmite imagem. Isso é muito importante, pois este modelo suporta a tecnologia DisplayPort Alt Mode, o que significa que, com esse conector aparentemente simples, podemos transferir sinal em 1440p com taxa de atualização de 240 Hz e em 10 bits, mas ao mesmo tempo temos controle total sobre o mouse e o teclado conectados ao monitor. Além disso, o notebook será carregado com potência máxima de 65 watts. Claro que o notebook precisa suportar essa tecnologia e sim, nos modelos mais avançados isso já é padrão, mas até mesmo modelos mais antigos e de médio custo podem surpreender e são totalmente compatíveis com a transmissão de imagem e carregamento simultâneo. Toda a beleza do keyboard videomouse está justamente no fato de que, se você tem um computador desktop e um notebook conectados ao mesmo monitor, ao mudar a entrada de vídeo, seja pelo menu do monitor ou desligando ou desconectando um dos dispositivos, o controle do mouse e do teclado também é transferido. Assim, a necessidade de ficar trocando os periféricos desaparece para sempre. É uma solução incrivelmente conveniente para quem alterna diariamente entre o desktop e os notebooks. Também é verdade que hoje eu não compraria mais um monitor que não tenha esse recurso, porque mesmo que agora você não precise, em algum momento você vai valorizar o conforto de transmitir imagem via USB-C ou até mesmo o carregamento rápido. E já que o monitor é um daqueles equipamentos que compramos pensando em usar por muitos anos, funções como keyboard, video, mouse ou uma ampla faixa de ajustes parecem absolutamente indispensáveis. Afinal, para manter uma postura correta e conforto no uso, devemos ter a possibilidade de ajustar não só a rotação, que nunca é um problema, mas principalmente a altura da tela. Comprar um monitor mais barato pode acabar trazendo arrependimento por muitos anos. G27P6 também permite ajuste para a posição vertical, o pivô. Muitos anos atrás, um monitor girado assim era mais uma extravagância. Atualmente, a orientação retrato é mais valorizada e muitas vezes indispensável. Cada vez mais conteúdos e sites são feitos para smartphones. Navegar ou editar vídeos para plataformas como TikTok ou YouTube Shorts em um monitor girado em 90 graus é muito mais confortável. Já mencionei que, aos meus olhos, este modelo não tem aquele visual agressivo típico dos gamers, o que pode agradar a alguns, mas vamos dar uma olhada mais de perto. Na parte de baixo há um pequeno LED azul de energia, que pode ser desligado no menu se necessário. As bordas são finas, cerca de 8 mm nas laterais, 11 mm na parte superior e 10 mm na inferior. A imagem ocupa quase 93% da superfície. Monitores padrão usam retroiluminação separada para a matriz. Nos OLEDs, cada subpixel é responsável pela retroiluminação, o que faz com que eles possam ser tão finos. A parte mais grossa é necessária para eletrônica, conectores ou refrigeração, mas nos quase 9 centímetros restantes de cada lado, a tela tem até 5,5 milímetros de espessura, então decidi aproveitar isso. Vejam, minha mesa barata da IKEA tem uma grade na parte de trás pela qual o gabinete puxa o ar de baixo diretamente para a placa de vídeo. Colocar o computador de lado em relação a nós é algo bastante incomum e normalmente ocuparia espaço demais. Mas como a mesa é mais profunda do que eu preciso, então esse espaço eu não uso mesmo. E desse jeito, pelo menos eu vejo a carga atual e a temperatura do processador. É um sistema de refrigeração de unidade central de processamento modesto, mas interessante. Deixarei o link do material na descrição. O monitor, muito fino e com traseira plana, se encaixa perfeitamente ao gabinete, criando uma impressão incrível. Qualquer outro monitor ficaria com curvas salientes, parecendo no mínimo ruim. Parece um detalhe, mas a traseira plana não deveria fazer diferença. E mesmo assim, oferece possibilidades que antes nem imaginaríamos. Na tela foi aplicada uma camada fosca relativamente espessa, que lida muito bem com a redução de reflexos, mantendo ao mesmo tempo o preto profundo do diodo emissor de luz orgânico. O brilho Standard Dynamic Range é o principal desafio dos monitores diodo emissor de luz orgânico disponíveis atualmente. Ter uma camada de tela que consegue mantê-la em condições difíceis é, portanto, extremamente benéfico. Uma curiosidade é que ele também tem alto-falantes. Os instalados em monitores geralmente fracassam e só usamos em emergências. Foi o mesmo com os dois modelos anteriores da KTC. Aqui, porém, uma surpresa muito positiva e, para minha surpresa, eles tocam de forma bastante aceitável. Absolutamente não estou dizendo que é perfeito. Nem se fala nisso, mas digamos assim, dá para usá-los.
Nos modelos anteriores, os alto-falantes de 2 watts eram voltados para baixo. Aqui, 2 unidades de 5 watts proporcionam um som muito melhor e até um pouco de grave. Eles também foram colocados nas laterais, o que proporciona uma experiência mais agradável ao ouvir o som estéreo. Não sou fã de comparar o som pelo YouTube, mas um teste rápido assim já pode nos dar alguma ideia. Design, amplitude de ajuste ou até mesmo os alto-falantes, tudo isso é apenas um complemento em torno do que é mais importante, e o mais importante é, claro, o painel. Neste modelo, a KTC utilizou o melhor painel disponível no mercado, e é justamente ele que serve de base para esta construção. Enquanto um diodo emissor de luz orgânico padrão é composto por 3 subpixels que emitem luz vermelha, verde e azul, este aqui possui um quarto subpixel adicional, que emite luz branca. Por isso, essa tela é um white diodo emissor de luz orgânico, ou seja, white diodo emissor de luz orgânico. A vantagem dessa solução é o brilho máximo mais alto, o que é extremamente importante na hora de exibir conteúdos em High Dynamic Range. Além disso, a LG garante que essa versão da tecnologia tem um índice de burn-in mais baixo, o que em teoria faz sentido. Por isso, não é de se estranhar que modelos como o Acer Predator, Corsair Xenon ou Asus Republic of Gamers Swift, que são monitores gamers topo de linha, usem exatamente o mesmo painel da LG Display. E isso realmente deve ser enfatizado aqui. Monitores que custam entre 4.500 a 5.000 zlotys usam exatamente o mesmo painel que o KTC, que custa cerca de 3.000. Claro, este não tem um monte de luzinhas, também não parece tão agressivo quanto os outros e, embora as marcas mencionadas sejam bem conhecidas por nós, isso não significa que o KTC mais barato seja pior do que eles. Corsair, Asus ou Acer nem todos têm suas próprias fábricas de monitores, por isso usam terceirizados, e a KTC é justamente um desses gigantes que fabrica monitores para marcas como Xiaomi, NS, Cooler Master ou Samsung. Por muitos anos eles ficaram na sombra e só recentemente criaram uma divisão especial de jogos, que pelo que se vê, está começando a conquistar o coração dos usuários de forma bastante eficaz. Porque, convenhamos, se os monitores são fabricados por eles mesmos, o preço também pode ser mais atraente. Ao inserir o cupom de desconto que você encontrará na descrição deste vídeo, o preço do KTC testado fica 1.650 watts mais baixo do que o mencionado Republic of Gamers Swift. E como é o mesmo painel, repito, 1.650 watts parecem um preço alto só pelo logotipo e alguns LEDs chamativos. Poderia-se pensar que o preço mais alto é por causa da garantia ou da rapidez da entrega, mas o monitor foi enviado para mim da Polônia e o transporte levou apenas alguns dias, mesmo eu morando na Irlanda. E quanto à garantia, ela também é válida na Europa, então o equipamento não precisa ser enviado para a Ásia em nenhum momento. Por isso, não surpreende o rápido crescimento da KTC no mercado europeu. As pessoas sabem contar dinheiro e já que a KTC oferece equipamentos de excelente qualidade sem cobrar a mais, a escolha se torna bastante óbvia. Provavelmente não vai surpreender ninguém que este painel se destaque por uma gama de cores muito ampla e um nível de contraste praticamente infinito. É um excelente painel de 10 bits. Os monitores KTC que testei anteriormente já vinham calibrados profissionalmente de fábrica e um relatório completo era incluído junto com o monitor. Aqui também não poderiam faltar. Se quiserem analisar mais de perto os relatórios do meu exemplar, agora até mesmo em smartphones é possível dar um zoom bem potente. Lembrem-se de ajustar manualmente a resolução para 4K para ver todos os detalhes. A calibração de High Dynamic Range, frequentemente ignorada, mas essencial, deve ser feita manualmente com a ferramenta gratuita exibida na tela. O link para ela você também vai me encontrar na descrição abaixo. Assim, o sistema identificará o preto mais profundo e o brilho máximo que o painel exibe. E como é um diodo emissor de luz orgânico, os ângulos de visão também são tão perfeitos quanto possível. Já a partir de 172 graus, você pode assistir a um filme, se isso for confortável para você. Todas as outras tecnologias nem chegam perto. Certo, vamos falar agora sobre a taxa de atualização e não vamos ficar batendo muito nessa tecla, porque a maioria das pessoas que assiste a este canal sabe muito bem o quanto isso é importante. Mas também tem pessoas aqui que acham que a diferença entre 60 e 120, ou, Deus me livre, 240 Hz, não muda absolutamente nada.
Vamos dar uma olhada nisso. 5 minutos jogando na casa de um amigo geralmente não mostram o quanto um monitor com alta taxa de atualização faz diferença. Só depois de passar algumas horas, acostumando nossos olhos ao baixo input lag e àquela fluidez incrível, junto com o nosso próprio computador e nossa própria mesa, é que conseguimos perceber de verdade e para sempre que uma taxa de atualização mais alta é simplesmente melhor e proporciona muito mais diversão. Mas, como mencionei no começo, a taxa de atualização não é tudo, porque ainda precisamos considerar o efeito ghosting, ou seja, aquele rastro causado pelo tempo de resposta lento dos pixels. No caso dos melhores monitores gamers, feitos com tecnologia in-plane switching ou vertical alignment, o tempo necessário para uma mudança completa de cor é de 3 milissegundos. Isso resulta em um rastro atrás de objetos contrastantes que se movem rapidamente, como se fosse um fantasma. É ele o responsável por experiências não tão boas em monitores de alta taxa de atualização como a gente esperaria. A taxa de atualização em si, mesmo que seja de 320 Hz, é ótima, mas de que adianta se atrás dos objetos fica um rastro visível por 1 ou até 3 milissegundos? E é nesse momento que os painéis diodo emissor de luz orgânico superam completamente as outras tecnologias. Enquanto nos dois modelos testados anteriormente o tempo gray to gray era de 3 milissegundos, neste aqui o rastro deixado pelo movimento permanece na tela, 100 vezes menos tempo. Ou seja, o Gray to Gray oficial é de 3 centésimos de milissegundo, e isso faz uma diferença enorme justamente nos OLEDs. Jogar em um painel display de cristal líquido mesmo com 60 Hz é bem diferente do diodo emissor de luz orgânico que não tem borrões. A resposta instantânea dos pixels faz a gente realmente sentir isso. Em um vídeo no LTT Linus admitiu que apesar de preferir 144 Hz no Valve Index para jogos rápidos como Beat Saber, ele opta pelo mini diodo emissor de luz orgânico devido às vantagens do diodo emissor de luz orgânico, como menos motion blur e melhor qualidade de imagem. Por isso, se neste momento você não tem um computador capaz de rodar 240 quadros por segundo, pode ter certeza de que, mesmo jogando a 60 ou 90 quadros no seu monitor atual, é uma verdade inegável que, sem o efeito ghosting, a mesma quantidade de quadros vai causar uma impressão completamente diferente. Somando ainda ao jogo em High Dynamic Range a cobertura de 136% da paleta sRGB e os pretos ultra profundos, mesmo com o mesmo número de quadros por segundo, jogar nesse monitor será uma experiência completamente diferente. Por isso, embora este monitor pareça mais uma construção de escritório, ele é, de fato, um dos melhores monitores para jogos do mercado. O fato de ele funcionar com a tecnologia Advanced Micro Devices FreeSync Premium e ser compatível com NVIDIA SiC é algo óbvio, e a única coisa de que me arrependo é que pelo YouTube e pela minha câmera não consigo te mostrar isso completamente. Por isso vamos agora para o menu, que é muito parecido com o que já mostrei nos modelos anteriores, embora aqui existam principalmente 3 diferenças. Encontramos funções adicionais como o diodo emissor de luz orgânico Pixel Refresher, que serve para atualizar e limpar os pixels, além do diodo emissor de luz orgânico Expert. Também há um protetor de tela integrado, assim como a função Low Input Lag, que deve reduzir o atraso do sinal. Embora eu não tenha como medir essa função, por isso não posso prometer que ela realmente melhora alguma coisa. Como nos modelos anteriores, a navegação é feita por um joystick confortável na parte traseira. Tá bom, um joystick menu, pouca gente se importa com isso, mas e quanto aos Pixel Refresh? Protetores de tela e diodo emissor de luz orgânico Experts. Os monitores feitos com essa tecnologia realmente queimam assim. Esse tipo de recurso deve ajudar a aumentar a vida útil do painel diodo emissor de luz orgânico. No caso das TVs, onde sempre temos algo diferente na tela, o problema é menor. Mas nos computadores, onde certos ícones, elementos do sistema operacional ou do navegador ficam sempre exibidos nos mesmos lugares, isso é um problema muito maior para o diodo emissor de luz orgânico. Uma das funções que previnem esse fenômeno é o diodo emissor de luz orgânico Expert, que de tempos em tempos move levemente a imagem exibida na tela do monitor. Não é conversa fiada. Ao medir as bordas, notei que às vezes ficam menores, outras maiores. Aqui vemos que a imagem está exibida ao máximo, para a direita e para cima, pois olhando para o lado esquerdo, vemos que ficam aqui uns 2, talvez 3 milímetros de espaço livre. Em outro dia, percebi que a imagem se deslocou novamente, mas desta vez para o canto inferior direito, deixando um pouco de espaço livre em outros lugares. Esses pixels que se movem ajudam a reduzir o risco de burn-in nos contornos de ícones e fontes. O próprio fato de ser um white diodo emissor de luz orgânico e não um diodo emissor de luz orgânico também deve contribuir para uma vida útil mais longa do painel.
Talvez os primeiros OLEDs não impressionassem pela durabilidade, mas os que são produzidos há alguns anos já sofrem bem menos e mais lentamente com o burn-in. Eu mesmo tenho uma televisão LG há 3 anos. Claro, assistir filmes e séries toda noite é uma coisa, mas também joguei bastante nele e não notei nenhuma redução no brilho máximo. Concluo que não precisamos mais temer tanto a tecnologia diodo emissor de luz orgânico. No entanto, no geral, o input lag muito baixo e a alta taxa de atualização de 240 Hz, ou seja, a ampla responsividade do painel, combinados com uma nitidez de imagem em movimento muito boa e a riqueza de cores, fazem dele uma escolha excelente tanto para jogar quanto para assistir filmes. A imagem fica linda em Standard Dynamic Range, mas só ganha vida de verdade em High Dynamic Range, onde brilham as características inerentes desse painel. O preto real e o contraste da tecnologia diodo emissor de luz orgânico são ideais para jogos e conteúdos em High Dynamic Range. Basta olhar como fica o material de exemplo em um diodo emissor de luz orgânico que aqui está no meio, com a tecnologia de escurecimento local Mini LED à esquerda e a retroiluminação LED padrão à direita. O Mini LED é uma ótima ponte que conecta esse abismo, mas é claro, tem suas desvantagens sobre as quais falei com mais detalhes nos 2 vídeos anteriores. No entanto, o modelo G27P6 também não é perfeito. Algumas falhas são da tecnologia diodo emissor de luz orgânico, outras da KDC. Aqui eu criticaria mais esse clipe roxo e o braço que segura o monitor. Sem cabos conectados, tudo funciona bem, mas ao ligar a alimentação, DisplayPort HDMI USB-C, usar as 2 portas USB-A para mouse e teclado e conectar o USB tipo B ao PC, boa sorte. Não tem a menor chance de esconder todos esses cabos, o que faz com que, pelo menos na minha opinião, fique absolutamente horrível. Outra desvantagem é não poder desativar a função ajuste automático de limitação de brilho, ou seja, o ajuste automático de limitação de brilho. Durante o uso pode causar efeitos indesejados. O problema é que o brilho da tela muda dependendo do conteúdo, o que se torna especialmente perceptível ao alterar o tamanho da janela. Isso pode ser irritante em aplicações de escritório e dificulta a análise crítica do brilho ao trabalhar com fotografia. Simplificando, a tela pode nos proporcionar um brilho de cerca de 700 nits, mas apenas no caso de uma pequena área iluminada. Se essa área cobre 25% da superfície, o brilho já cai para 450 nits, mas se colocarmos apenas branco na tela, o máximo que esse painel diodo emissor de luz orgânico da LG consegue atingir é apenas 135 nits. Muitos monitores diodo emissor de luz orgânico concorrentes permitem bloquear o brilho, digamos nesse nível de 135 nits, fazendo com que ele pare de variar. Pois é, outro ponto que me irrita nesse modelo é o fato de que, como proteção contra burn-in, depois de alguns minutos com uma imagem quase estática, o brilho da tela é reduzido, e para desativar isso, só mexer o mouse não é suficiente. É preciso haver uma mudança maior, o que realmente pode ser irritante. Vejam só. Nada. Só agora ficou mais claro. Nada é perfeito. Então, ao escolher uma tela, você deve escolher com sabedoria, porque a mais cara nem sempre é a melhor. Então, se você precisa de um monitor para Excel ou para trabalhar com texto, realmente não faz sentido pagar mais por uma tela diodo emissor de luz orgânico, mesmo que você esteja sentado em cima de $1 milhão, porque aqui vem outra desvantagem da tecnologia W diodo emissor de luz orgânico, que é o arranjo não convencional dos subpixels, causando algo que poderíamos chamar de franjas. O arranjo padrão de subpixels vermelho, verde e azul funciona bem com o ClearType, mas o RWBG nem sempre apresenta o mesmo resultado. O problema é que o subpixel vermelho está trocado de lugar com o verde, o que faz com que o texto e os elementos da interface do usuário fiquem com aparência suave ou desfocada. Existem alternativas ao ClearType que levam em conta outros arranjos de subpixels, mas isso já exige um pouco de experimentação e força de vontade, e sabemos que isso pode ser complicado. E assim passamos para a questão de qual tela você deveria escolher. Se você busca um monitor para textos e navegação, certamente ficará mais satisfeito com os 2 modelos mais baratos da KTC. Nem se trata de dinheiro, mas por causa dos subpixels mencionados, a legibilidade em um diodo emissor de luz orgânico é simplesmente pior. E outro fato é que, apesar de todas essas proteções e funções contra burn-in, isso provavelmente vai acontecer em algum momento.
Se você passa 8 horas por dia usando o mesmo programa, o processo de degradação vai acelerar bastante. Então, mesmo que você sonhasse em comprar um diodo emissor de luz orgânico, meu caro, receio que preciso te desaconselhar fortemente. Para trabalho típico de escritório e jogos ocasionais, a melhor escolha seria o mais barato dos 3 modelos, o M27T20, mas se o multitarefa é prioridade para você e seu orçamento é um pouco maior, então vale a pena considerar o M27P20 Pro. Aqui a resolução 4K, junto com um escalonamento menor do que o padrão para esse tamanho de tela, permite colocar muito mais elementos na tela, ao mesmo tempo mantendo um nível de detalhes muito alto. Gosto de ficar alguns centímetros mais perto da tela, o que dá a sensação de ter mais espaço para trabalhar. Nas tarefas de escritório, isso melhora muito o conforto. O modelo Pro vem equipado com uma tela in-plane switching, ou seja, temos aqui também uma ótima cobertura de cores e ângulos de visão melhores do que satisfatórios. Não tão bons quanto em um diodo emissor de luz orgânico, mas para esse tipo de retroiluminação é tão bom quanto possível. Devido ao tempo de resposta bem menor da tecnologia in-plane switching, o modelo M27P20 Pro também se sai muito melhor em jogos em comparação com a opção mais barata da KTC, que já vem equipada com um painel vertical alignment, tendo ao mesmo tempo os piores ângulos de visão e um tempo de resposta visivelmente mais alto. Mas quando se trata de consumir conteúdo em vídeo, e não estou falando de vídeos do YouTube, mas sim de produções cinematográficas em High Dynamic Range, nada vai te encantar tanto quanto o painel diodo emissor de luz orgânico do modelo G27P6. Ele é a forma mais barata de obter experiências visuais tão incríveis. Ao mesmo tempo, quando se trata de jogos tanto competitivos quanto casuais, eu te garanto que nada mais vai te dar tanta satisfação. Em jogos de tiro rápidos, 240 Hz sem nenhum rastro é melhor do que 360 em um in-plane switching. Por outro lado, se você prefere jogos mais tranquilos, eles também ficam diferentes em um diodo emissor de luz orgânico desses do que em qualquer outro monitor. Se o seu orçamento permitir, essa parece ser a melhor escolha possível no momento. Os links das análises anteriores e dos preços atuais dos monitores estão na descrição abaixo. Se gostou deste conteúdo, acesse meu site www.techmaniac.pl, onde encontrará mais conteúdos inspiradores pelo menu intuitivo. Até a próxima. Tchau!